Fala galera, meu nome é Rodrigo. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre memórias de vídeo, né? Mais especificamente por conta das memórias GDDR6 que estão para chegar aí no mercado. Muitas pessoas estão perguntando no canal, sacanagem, ninguém nunca pergunta, mas dessa vez um cara perguntou. E eu resolvi falar um pouco sobre memórias de vídeo porque eu sei que tem gente que tem muita dúvida. Memória de vídeo, o pessoal fica, porra, será que vale a pena pegar uma placa com a memória maior e tal? Às vezes é o mesmo chip. Então eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, vai ser aqueles papos de boteco mesmo, de bêbados que não bebem. E vou contar um pouquinho de história aqui, falar algumas coisas que eu acho que vão ser interessantes. Então eu acho que as pessoas vão sair daqui desse vídeo bem satisfeitas e entendendo bastante sobre o assunto. Bom, vamos começar lá. O que são memórias de vídeo, cara? Antigamente, as placas de vídeo elas eram placas de vídeo 2D, única exclusivamente 2D. Elas serviam basicamente para jogar a imagem na tela e a memória de vídeo servia para você conseguir exibir determinada resolução na tela do computador, né? Então, basicamente lá não eram todas as placas que conseguiam exibir a resolução que você queria, porque tinha uma limitação de memória de vídeo disponível. Por exemplo, a minha primeira placa de vídeo para um computador x86 tinha 1 MB, foi uma Trident 9440 de 1 MB. Ela era até expansível na época, eu podia comprar as memórias, vendiam separadas e colocar lá na plaquinha para eu poder exibir uma resolução maior. Mas depois que começaram a surgir placas, tanto aceleradoras 3D e depois GPU, né, porque existe uma diferença entre as GPUs e placas aceleradoras 3D, né, que eram placas 2D com chips de aceleração 3D que ficaram bem famosos lá no início dos anos 90, principalmente por conta do avanço dos videogames, né? O PC estava ficando um pouquinho para trás, então começaram a surgir empresas que estavam investindo nessa área, e muitas empresas investiram nessa área. Muitas empresas que já faziam chips de vídeo anteriormente começaram a investir em chips 3D. E as placas de vídeo passaram ali a armazenar arranjos, buffers, textura, tudo que seria benéfico ali na hora de desenhar os gráficos, de imprimir os gráficos dos jogos na tela, né? Então a placa de vídeo passou a ter uma memória dedicada ali, mais rápida, e o processador dela, né, o GPU, né, não era uma GPU ainda, era um chip gráfico, né? E ele se comunicava direto ali com aquela memória de vídeo, porque quando você executa um jogo, tudo aquilo que de interesse do processador vai para a memória RAM, vai para a memória principal do seu computador. E tudo aquilo que é de interesse da placa de vídeo, como textura, buffer, arranjos 3D, eles vão lá para a memória de vídeo. Então tem aquela renderização, né? Você vê aqueles polígonos sendo desenhados e depois ela vai lá e chapa as texturas em cima da imagem, para você ter a noção ali da profundidade, 3D e tal. Então, muitos chips de memória foram utilizados durante esses anos. Muitos chips. Eu tive a oportunidade de usar várias memórias com chips diferentes, com tipos diferentes, tipos de memórias diferentes, ao longo dos anos. Por exemplo, eu anotei até alguns aqui, a memória FPM, que é muito famosa, era muito famosa até nos servidores há pouco tempo, que foi um tipo de memória utilizado pelo NVIDIA NV1. Quem não sabe, esse foi o primeiro chip da NVIDIA gráfico 3D, é um acelerador gráfico 3D. Ele vinha lá numa caixa toda bonitona com Panzer Dragoon, se eu não me engano, Sega Rally e também o Virtua Fighter Remix. Ele vinha com controle também, de uma placa de som, uma placa de vídeo, vinha tudo bonitinho ali. Era um conjunto, né, que a NVIDIA lançou em parceria com a Sega, justamente para tentar trazer ali a parada os jogos para o mundo de PC, porque eram bem escassos na época. Então a NVIDIA lançou lá o NV1, que tinha chip, que era memória FPM. E também, depois algumas placas da NVIDIA também vinham com a TNT, se eu não me engano veio com FPM, TNT2 e por aí vai. Tinha as memórias EDORAM, que eram utilizadas também nos processadores, né, como memória principal, e nas placas de vídeo Voodoo. Tinha lá WRAM, se eu não me engano a Matrox usava memórias WRAM, MDRAM,
Memória Rambus, que tinha... A memória Rambus tinha uma característica muito maneira, né? Tanto que a Intel tentou forçar, na época do Pentium 4, a Rambus como sendo uma memória principal melhor do que a memória DDR, porque a memória DDR ela trabalha com uma largura de 64 bits. E a memória RAM, mas ela tinha uma velocidade bem baixa lá, em torno de 133 MHz, 166, enquanto a memória Rambus trabalhava com 800 MHz, mas ela tinha um barramento de apenas 16 bits. Só que a velocidade dela ali era o suficiente para ter uma largura de banda muito grande. Então a Cirrus Logic lançou uma placa chamada Laguna, um chip 3D, que foi muito bom também, mas por conta de drivers ele não fez muito sucesso na época. Mas foi uma aposta da Cirrus na época e não deu muito certo, mas era um chip de memória muito bom. Tem a MD-RAM também, tem a DDR SD-RAM, né, que eram memórias SD-RAM comuns. Depois vieram memórias DDR SD-RAM. Eu tive uma placa chamada Radeon 7200, não sei se vocês conhecem, foi a primeira placa Radeon que saiu. E ela tinha memória SD-RAM com barramento de 128 bits. Aquela placa ali era um absurdo. Era um absurdo. Eu arrisco que das placas que não eram GPU, a primeira GPU foi a GeForce GTS. Foi a primeira GPU ali que apareceu, o GTS 256. Não, GeForce 256, isso aí, foi a primeira GPU que apareceu. Então, das placas que eram placas 2D com aceleração 3D, essa placa de vídeo aqui, a Radeon 7200, foi uma das melhores. Só tinha, melhor do que ela, o único modelo, a Radeon 7200 DDR. Double Data Rate. E vendeu muito, essa aqui era o bicho. A placa da TI que era o bicho. Mas depois que surgiu ali a GPU, praticamente a Nvidia começou a tomar todo o mercado, né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem as memórias DDR ou GDDR. São memórias SD-RAM com algumas modificações. Muita gente não sabe, mas as memórias DDR5, GDDR5, né, Graphics, Synchronous Graphics, são as memórias SG-RAM, Synchronous Graphics RAM. Elas são as memórias DDR5, DDR4, DDR3, GDDR5, GDDR4, blá blá. São todas baseadas em memórias DDR que a gente usa também como memória principal. No caso da GDDR5 e da GDDR4, elas são baseadas em memórias DDR3 que a gente utiliza no computador, com algumas modificações ali, com execução especulativa e algumas particularidades ali com uma tensão maior do que a gente utiliza nos computadores convencionais como memória principal. E essas memórias aqui, elas acabaram virando um padrão do mercado. Foram usadas memórias DDR comum, como eu falei, memórias DDR2, né, baseadas no DDR2, como a GDDR2, que tinha lá nos chips 5700 Ultra e 5800 Ultra. Se você não lembra dessas placas, elas são bem antigas, lá, geração 5 da Nvidia. E ela tinha, as memórias DDR2, elas gastavam tinha tanto consumo e geravam tanto calor, que eles chegaram a lançar depois chips, né, 5700, 5800 Ultra com memória GDDR3. E a única placa que eu lembro que teve memória GDDR4 foi a Radeon X1950 XT. Essa foi a única placa que eu lembro. Um amigo meu da faculdade, o Gagoman, ele teve uma placa dessa daqui e era um absurdo, era um monstro. Era uma parada de outro mundo, entendeu? Ele começou a trabalhar na Petrobras na época, ele tava portando, ele tava desenvolvendo a busca, maluco, uma busca louca lá em Haskell que ele fez. E ele, tô portando, vou comprar logo uma Radeon X1950 XT. Eu tive bem depois uma X1650 XT. E quando eu rodei o Lost Planet, isso daqui já na época do Xbox 360, se eu não me engano, lá pra 2006. Cara, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi rodando assim no computador. Foi o que me chamaram a impressão, assim, caraca, realmente a geração tá mudando, porque esse jogo aqui é impressionante. Foi o Lost Planet 1. Eu achei aquilo ali muito maneiro. Não cheguei a zerar o jogo, mas era muito maneiro. Outra dúvida que as pessoas têm, muitas dúvidas que as pessoas têm é: mais memória
é melhor? Bom, mais memória vai fazer você poder armazenar mais informações ali, mais dados próximo do processador da sua placa de vídeo. As placas de vídeo elas são basicamente um computador dentro do seu computador. Hoje em dia é basicamente isso. Então ela tem a memória principal, ela tem a memória cache, ela tem os processadores dela. A Nvidia usa os CUDA cores, né? E a AMD usa lá os Stream Processors, que são basicamente processadores, núcleos computacionais. Quando tu vê lá, 2500 CUDA cores, é como se fosse um Ryzen com 2500 núcleos. É basicamente isso. Só que são núcleos bem pequenininhos que são fabricados ali para ter um melhor desempenho em processamento paralelo com um cálculo de ponto flutuante. Enquanto os processadores comuns, que a gente usa como processador principal, né, o CPU, no caso, CPU também é um termo que caiu em desuso porque pressupõe que existisse uma unidade central de processamento e não é mais isso que acontece, né? Ele se dá melhor com números inteiros e sequenciais. Então, cada um no seu quadrado, é mais ou menos assim, mas a computação em GPU está evoluindo muito. Então o pessoal fica, é melhor ter mais memória ou não? Quanto mais memória, melhor, porque você vai armazenar mais informação perto do processador da sua GPU. Ou seja, se você tem um jogo lá que precisa armazenar muitas texturas e tal, é ideal, tudo que está na memória principal, seja da placa de vídeo ou da memória RAM do processador, você vai acessar de uma forma mais rápida. Se o jogo carregou, se o jogo percebeu ali que você não tem a memória toda necessária, ele vai gravar essa memória, essas texturas na memória RAM do processador. Você vai perder tempo para acessar, a GPU vai perder tempo para acessar essa memória RAM, a memória principal do computador. E se não tiver gravado na memória principal do computador, ela vai lá no disco, vai fazer uma chamada de sistema, então é uma eternidade para você conseguir buscar esses dados. Então, quanto mais memória de vídeo, melhor, mas depende do caso. Às vezes, antigamente tinha muitas placas que tinham muita memória, mas tinha um barramento pequeno, uma velocidade pequena, onde isso não fazia sentido nenhum. Então você tem que analisar a placa de uma forma geral. Vou ver quantos stream processors tem, qual é a velocidade da minha memória, qual o tipo da minha memória, será que eu vou precisar dessa memória toda? Você vê, e eu recomendei o teste do Lock Gamer na época. Eu nem conhecia o Robson direito, conheci na live aí que eu fiz com o Peperaio e com o Emerson, e é um maluco super gente boa. Ele tem um teste lá da Nvidia 1060 de 3 GB contra a 1060 de 6 GB. E o programador e os drivers, principalmente os drivers, eles sabem direitinho que eles vão poder armazenar ali na memória. Ou seja, quando você tem 3 GB de memória disponível, o driver vai controlar aquilo ali muito bem. Alguns poucos jogos não conseguem fazer esse controle de uma forma legal. Então acaba gerando ali algum problema. Por exemplo, Resident Evil 7, você vê problema de estouro de memória de vídeo. Tem um outro jogo também que você vê isso, Tomb Raider, Rise of Tomb Raider. E eu não lembro de outro jogo que deixava a memória de vídeo estourar, não. Então, muitas vezes não vale a pena você pagar a mais por essa quantidade de memória. Às vezes o teu chip também é muito simples. Por exemplo, o caso de uma 1050. É um chip muito simples que você não vai conseguir rodar em resoluções ali maiores que 1080p. Então, uma quantidade de memória RAM muito maior não faz muito sentido. Então, quando a Nvidia lança a 1060, que é um chip basicamente igual, lá, de poder computacional, igual ao 980, a 980 tinha 4 GB, se eu não me engano, a Nvidia lançou lá a 1060 com 3 GB, porque era mais barato e atendia perfeitamente o mercado ali no que ela encaixou essa placa. Outra coisa que as pessoas têm bastante dúvida é sobre a largura de banda, cara. O que é a largura de banda? É o tráfego, o número de informações que vão passar ali por segundo entre a sua GPU e a sua e a GPU dela, né? GPU e a memória dela.
Então, as memórias GDDR5, elas utilizam ali um barramento de 32 bits, então você tem vários canais de 32 bits ali dentro da sua placa, que vão totalizar lá, por exemplo, na 980 Ti, os 384 bits. Agora, você pode ter um barramento, um barramento menor, por exemplo, 256 bits ou 128 bits, e você compensar isso com a velocidade da sua memória. A memória DDR5, geralmente ela tem um clock lá, por exemplo, a minha 980 Ti tem um clock lá de 1800 GHz, 1900 GHz, por exemplo. E você multiplica isso por 2, porque é uma memória DDR, né? 2 pulsos por clock, então você multiplica ela por 2, dá cerca de 3800 MHz. E ela é Double Data Rate em 5. Uma tecnologia lá que você multiplica, na verdade, por 4 isso daqui. Então, para você achar a largura de banda total da sua placa, você pega a largura de banda dela, 384 bits, da minha placa, 384 bits. E você vai somar lá, vai multiplicar lá com os 7.000 e alguma coisa, 7.600, vamos lá. 3.800 vezes 2, 7.600. E eu vou achar o resultado, vezes 384, vai dar 2.918 bits, só que eu quero em bytes, então eu vou converter, eu vou dividir por 8, e vai me dar lá a largura de banda de 364 gigabytes por segundo. Então essa é a largura de banda, é a quantidade de informação, de dados que pode atravessar ali em cada segundo. Quando você tem geralmente duas placas de uma mesma geração, por exemplo, eu tenho uma 970 e uma 980, por exemplo. A 970 ela tem uma largura de banda de 128 bits com, se eu não me engano, 7 GHz lá, que essa é uma velocidade também teórica, a velocidade correta, né? É a velocidade do barramento de endereços da memória, não de dados. Então você vai ter ali, você tem que levar em conta então os 3.800 MHz, não os 7.000, que isso é um valor totalmente teórico lá, que multiplica por 4, caralho, e na verdade você não usa tanto isso. Na verdade usa, mas é uma loucura. Tanto que o próprio MSI Afterburner ele mostra lá o clock real da memória. O clock real dela é 1900, como ela é uma memória DDR, ela vai lá a 3.800. Então, você tem lá 970 com 128 bits e você tem lá 256 bits da 980. Então, aqui, dentro de uma mesma microarquitetura, você tem que levar isso aqui em consideração, sim. Quanto maior a largura de banda, melhor. Agora, isso aqui faz tanta diferença, sim. Faz tanta diferença, sim. Bom, tirando lá o número de CUDA cores e test filter, essas paradas assim, hops, a maior diferença entre essas placas é a largura de banda. Então, faz sim uma diferença ali. A NVIDIA prefere ter um barramento, uma largura de banda um pouco menor ali, um barramento um pouco menor, geralmente 256, 384, a 1080 tem 256, por exemplo, menos do que a 980 Ti. E a ATI prefere trabalhar tanto as memórias HBM, lá tem cerca de 4.096 bits. É meio que uma loucura porque o chip, a GPU não consegue acompanhar aquilo tudo, então acaba não trazendo grandes benefícios. E aí que a gente vai chegar na memória GDDR6. A memória GDDR6 é uma evolução da GDDR5. Ou seja, continua, eu não tenho certeza absoluta porque ainda não foi divulgado muita coisa, mas provavelmente continua ali sendo baseada nos chips DDR3 ou DDR4, talvez venha até baseado no DDR4. E a Hynix prometeu lá 12 GB com 384 bits de largura de banda, totalizando lá 768 GB por segundo. Contra a minha 980 Ti que tem 364. Então é quase
o dobro aqui da largura de banda, né, total. Isso vai depender também da velocidade da memória aqui. Dá para você fazer a conta aqui e chegar na velocidade da memória também. Mas a Samsung já disse lá que as memórias dela vão ser mais rápidas e blá blá blá, e todo aquele blá blá blá. E o consumo vai ser o mesmo. O consumo vai ser o mesmo. Então, as pessoas estão achando que por conta disso, a Samsung está dizendo que vai conseguir fazer 30% mais de chips no mesmo tempo do que ela fazia lá o chip GDDR5. Será que o preço das placas vai diminuir? Vai diminuir? Alguma vez você já viu algum fabricante lançar alguma coisa mais barata? Por exemplo, na época existia lá a memória GDDR2 na 5700 Ultra. Existia a memória GDDR2 e depois eles lançaram o GDDR3 também. Qual era mais caro? Apesar de ser mais barato de ser produzido, o GDDR3 era mais caro. Então não espere que você vai ver nesse princípio memória GDDR6 em placas mais básicas, porque provavelmente eles vão lançar lá nas placas mais tops e vão te cobrar por isso. Agora, essa velocidade é necessária? Lembrando que a Nvidia ela lançou primeiro a 1080, eu não estou muito por dentro, mas eu vi um vídeo do PC Facts ele falando de memória. Ele falou lá, fez alguns questionamentos e foram até bem interessantes, porque muita coisa eu não estava por dentro. A Nvidia lançou lá uma 1080 primeiro com um barramento teórico lá de 10 gigabits de transferência. E depois lançou lá um com 11 gigabits de transferência. E qual era a diferença? Nenhuma. Porra nenhuma. Basicamente nenhuma. Se você pegar e fizer um overclock na sua GPU, você vai sentir uma diferença ali considerável nos seus FPS, na estabilidade ali dos seus quadros no jogo. Agora, se você fizer um overclock na memória, na largura de banda ali, você não vê tanta diferença assim. Você não vê tanta diferença assim. Então, é lógico que é uma evolução, né? Vão trazer chips mais rápidos, já vão estar preparados aí para novas GPUs que vão poder ter um processador, que provavelmente terão um poder de processamento muito maior. Então, talvez essa diferença seja vista assim em algum momento. Mas eu não acho que a gente vai pagar mais barato pelas placas. Isso simplesmente não existe. Que a gente não paga o preço da produção. A gente paga o preço de tudo, de todo o estudo, do projeto, dos recursos que foram gastos ali para poder viabilizar a fabricação das memórias. Então a gente paga pela tecnologia, a gente não paga pela produção. Porque uma porra de um chip de memória não vale porra nenhuma. Um é plástico ali com alguns metais. Um processador, o cara joga terra lá dentro daquela porra, Intel joga terra e sai um processador. Eles vendem lá caríssimo. Porque para você desenvolver todo o estudo e viabilizar que aquele processador fosse feito e distribuído para a massa, é muito grande. Então você paga por tudo isso. Então as memórias GDDR6 não vão resolver o problema de preços de memória, não. Não vão resolver o problema de preço de memória e muito menos resolver o preço das placas de vídeo, cara. O problema das placas de vídeo é porque tá vendendo muito. A galera tá querendo minerar muito. Acho que a galera tá minerando demais. O problema são os mineiros. E eu acho que não tem solução não, cara. Eu acho que não tem solução não. É lógico que sei lá, eu não sei, cara. Eu não sei aonde isso vai parar, mas cada vez vai ficar mais difícil. Porque todo dia surge uma altcoin nova que pode ser minerada via GPU. Então eu não sei onde isso vai parar. Pode se criar, e mesmo que os governos proíbam ou se revoltem contra essa porra, revolta armada lá, contra os liberais barbudos, isso pode entrar num mercado negro louco, entendeu? Então eu não vejo solução a curto prazo e nem a médio prazo não. Não sei o que vai acontecer. Agora, achar que a memória GDDR6 vão salvar as baleias, cara, é pura balela, bullshit, besteira. Não caiam nessa. Se você quer comprar uma placa agora, preciso comprar uma placa agora, compra. Acha usada,
Vai lá nos Estados Unidos, tem muita 1080 sendo vendida no eBay lá com preço relativamente bom, R$2.200, R$2.000. Você ainda encontra isso no eBay. Pede pra alguém trazer, manda pra uma VIP Box. Se vira. Quem não tem cão, caça com gato. E agora, tem a outra forma de você adquirir também a parada, que é comprando, pagando aqui o triplo do preço. O nego tá minerando aí loucamente. E eu não sei, e a outra opção é você partir pro videogame, cara. Pô, vai jogar o... Pô, vai montar um PC PS4 Killer. Beleza, caralho, montei um PC PS4 Killer com meu Xeon Pan 2009. Agora eu vou rodar aqui o meu Uncharted. Cadê? Não roda. Não roda. Eu gosto muito dos jogos da Sony, dos jogos exclusivos da Sony, que tu não precisa nem jogar. Só tu pegar a pipoca e, porra, caralho. Aí, porra, Cinematic. Liga lá o Cinematic Mod, fica, porra. Eu gosto mesmo do meu Play 4. Então, galera, esse aqui foram os meus 10 centavos aí, nosso papo na mesa de bar, sobre memórias de vídeo. Espero ter contribuído aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês deem o like aí, porque 6.000 pessoas veem o vídeo e, porra, 10% dão like. Não vai cair a porra do teu braço se você der um caralho de um like nessa porra, né? Então dá um like nessa merda aí. Eu não sei nem pra que serve like, mas todo mundo pede like, então eu tô pedindo like também. E se inscreve no canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo de qualquer merda, que eu falo merda de qualquer coisa mesmo, foda-se, só falo besteira. Eu gosto de falar besteira. Ninguém pode me julgar por isso, só Deus pode me julgar pelas minhas besteiras. Então dê a sugestão aí dos vídeos. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Fé em Deus, paz, respeito. E é nóis!